nós vamos dar uma faladinha sobre perispírito e mediunidade. Então, esse é um assunto, quem já fez o curso básico, né, já tem pelo menos uma ideia do que seja perispírito, né? E tá aqui o nosso roteiro de estudo, a multifuncionalidade da mediunidade. A gente vai saber para que serve a mediunidade, né? São várias funções. Qual o papel da aura, né? O que seria essa aura? A expansibilidade do perispírito. O perispírito ele se expande no momento da comunicação mediúnica. Variação das funções do psicossoma. Psicossoma é o corpo espiritual. São vários sinônimos, né, que a gente encontra para perispírito. E o transe mediúnico, tá? Tem esse livro do Zalmino Zimmermann, e esse livro é um livro muito bom sobre perispírito, que traz aí ensinamentos que estão nas obras de Kardec, explicados de maneira didática também. Tá bom, pessoal? Vamos lá? Muito bem. Mas o que é espírito, né? Peço desculpas a vocês. O que é espírito? Consta no livro dos espíritos que o espírito é como uma chama, mas não é esse foguinho que aparece. Uma vez, numa aula, falaram assim, mas esse foguinho é uma luz, é uma energia. E ele se utiliza de envoltórios, não só nesse plano que nós vivemos, né, esse plano que é bastante denso, planeta Terra, mas em todos os outros mundos. Então, o perispírito, ele para se manifestar, ele precisa desse envoltório. Mas o que é o espírito? Ele é um ser pensante e tem como atributos a inteligência, a vontade e o pensamento. Isso é muito importante saber. Então, o espírito, onde está a inteligência do espírito? A gente vai ver que é extracerebral, né? Onde está a vontade e o pensamento? Tudo está no espírito. E esse espírito, independente do mundo onde ele se manifesta, ele vai precisar de um envoltório. Ele não vai poder se manifestar apenas como espírito. Então, há necessidade do envoltório. E esse envoltório é o perispírito que a gente vai estar estudando hoje. Lembrando a vocês que essa é uma transmissão ao vivo pelo Facebook, então se vocês tiverem alguma pergunta, ou dúvida ou comentário, eu estou acompanhando aqui os comentários de vocês e tentarei responder. Se eu não conseguir responder, a Marisa também está aí para ajudar a responder. E pergunte a ela sabe mais. Então, olha aí, pessoal de São Paulo, também estou em São Paulo no momento, viu? Estou aqui em São Paulo no momento. Então, vamos lá, apenas lembrando para vocês que vocês podem fazer perguntas, tá? Prosseguindo. O que é perispírito? É o corpo fluídico do espírito, então é um envoltório, então ele envolve o espírito, é como o espírito ele se manifesta, né? Pessoas médiums, né, que são videntes, eles dizem que muitas vezes eles veem os espíritos de uma forma bem diáfana, assim, bem, como dizer assim, bem leve, né? Mas o que eles estão vendo, na verdade, é o perispírito, esse é um envoltório, tá? Como a gente, não sei se dá para ver no desenho. E ele é composto do quê? De fluidos, né? Então, é uma aglutinação, é um processo de aglutinação desses fluidos. E esses fluidos, eles vão ser formados dependendo do ambiente onde o espírito se encontra. Então, a gente sabe, né, os elementos da matéria, os elementos do universo, a gente sabe que não existe espaço vazio. Nós estamos mergulhados no fluido cósmico universal. Então, o espírito vai buscar elementos para formar o seu perispírito, nessa aglutinação de fluidos, do ambiente onde ele se manifesta.
O espírito, ele então atrai do fluido do planeta as partículas para a composição do seu próprio perispírito. Vocês, muitos de vocês já leram Nosso Lar e vocês se lembram que quando a mãe do André Luiz foi visitá-lo, ela estava numa esfera acima, superior, vamos dizer, mais desenvolvida, né, moralmente do que André Luiz, e para visitar o filho, ela teve que fazer modificações no seu próprio perispírito. Então, os espíritos que estão num grau mais avançado, se eles têm que visitar um espírito que estão numa outra situação moral, portanto, num outro ambiente, eles têm que modificar o seu perispírito. Foi isso que a mãe de André Luiz fez ao visitar o filho. Ela modificou o perispírito dela. Até aqui tudo bem? Vamos lá. O perispírito, ele não tem vida própria. Ora, se o espírito, ele faz essa, né, reúne todos esses elementos para formar esse envoltório, então não é difícil entender que o espírito não tem vida, perispírito não tem vida própria, né? É o espírito que forma o perispírito, esse envoltório, que precisa dele para se manifestar. Então, se retirarmos o espírito do perispírito, não existe nada. Faz sentido, né, gente? Então, o espírito é que vai tirar os elementos do ambiente onde que ele se encontra, do mundo onde ele se encontra, para formar o seu envoltório, tá? O perispírito não age por si só, quem executa é o espírito através desta união. Então, como vemos, o espírito está no comando. O corpo mental. Ao longo da encarnação, o espírito comanda o processo do funcionamento celular através do pensamento. O pensamento, ele é produto da mente e a mente é extracerebral. Ela está no corpo mental. Então, nós espíritos, nós somos formados por vários corpos. E um desses corpos é o corpo mental. Então, veja, quais são os atributos, de novo, do espírito? A inteligência, a vontade e o pensamento, né? Que nós vimos no começo. E o espírito comanda todo esse processo. Então, ao encarnar o perispírito se une ao corpo molécula por molécula e o espírito está nesse comando. Então, o funcionamento celular é a nível celular, é a nível molecular, né? E como é que o espírito vai controlar isso? Através de um dos seus atributos que a gente viu, que é o pensamento, que é um produto da mente. Então, não está no cérebro. Por isso que a ciência hoje ela disseca o cérebro, estuda o cérebro, mas não encontra o pensamento, né? Porque o pensamento, a vontade e a inteligência está no espírito. Então, do corpo mental vem essas ondas de pensamento que viajam os corpos espirituais e atinge o corpo físico. Isso explica porque nós ficamos, por exemplo, doentes, né? Às vezes nós ficamos doentes. A medicina hoje já entende que o fator emocional, que a doença muitas vezes começa com uma condição emocional grave, e aí vem o quê? Do pensamento, gera ondas doentias que vão afetar o quê? O perispírito, que por sua vez já afetou o corpo físico, né? Então, do corpo mental vem as ondas de pensamento, que viaja os corpos espirituais e atinge o corpo físico. Se a gente for fazer uma comparação, né, com o computador, então o corpo mental seria essa que vocês veem, não sei se vocês estão vendo meu mouse, mas seria esse círculo aqui. Você tem aqui à sua esquerda, você tem o espírito, aí você tem o corpo mental, o perispírito, o duplo etérico que é absorvido no desencarne e o corpo físico. Então, são várias camadas. Isso aqui é apenas didático, né, gente? Está tudo reunido,
juntinho, tá? Como se fosse assim uma cebola, é uma casca sobre a outra, tá? Então, o corpo mental, ele seria o quê? O software, e o cérebro físico, uma peça. Então, se a peça estragar, ou seja, o corpo físico, o cérebro estraga, o pensamento ou a consciência, ela continua atuando em outro nível, que são os casos de quase morte, quando a pessoa está lá vegetativa, né, o corpo físico, ele já se deteriorou demais, ou então ele entrou num estado de coma, mas o pensamento e a consciência continuam. Por quê? Porque ele está localizado nesse corpo mental, não no corpo físico. Ele apenas não pode se manifestar porque o corpo físico, naquele momento, não tem condições de manifestar o pensamento ou a consciência. Não é mesmo? Então, a gente vê, por exemplo, encarnações muito difíceis de pessoas com problemas mentais graves, né, que dificultam eles se cuidarem de si mesmos, porque o espírito está passando por uma prova, uma expiação. Então, ele está preso naquele corpo e o seu pensamento e a sua consciência não pode se manifestar de forma plena, né? Por quê? Porque o espírito, o pensamento, são ondas que vêm desse corpo mental. Tá bom? Vamos lá. Então, os corpos espirituais, eles estão sobrepostos, como a gente vê na figura, como se fosse uma cebola. Imagina uma cebola e as cascas da cebola. Acho que é a melhor comparação que a gente pode arrumar, né, para tentar entender. Então, eles estão sobrepostos, ocupando o mesmo lugar em diferentes espaços, em dimensões paralelas. Então, por exemplo, como a nossa natureza é espiritual, nós estamos aqui em espírito, ao mesmo tempo nós estamos nos comunicando com outros espíritos, encarnados ou desencarnados, porque nós atravessamos dimensões paralelas. Esses corpos espirituais estão vinculados moléculas a molécula, de tal maneira que tudo que acontece em um é repercutido no outro de uma forma natural. Tá? Então, esse desenho aí que mostra separado, ele é apenas para poder explicar os diversos corpos espirituais, mas na verdade eles estão sobrepostos e ocupando o mesmo lugar, mas espaços diferentes, entretanto, dimensões paralelas. Complicou demais? Vamos lá. O que vem da vibração do espírito atinge o corpo físico, e o que vem do corpo físico atinge o espírito. Então, na via de duas mãos, não é mesmo? Se nós ficamos emocionalmente, ou a gente sente muita raiva, principalmente a raiva, né? A gente sente muito ódio, mas não é aquela raiva, não. Aquela raiva, sabe, pequenininha, assim, um ódio mortal. E isso vai afetar o quê? O seu perispírito e, consequentemente, o seu corpo físico, gerando algum tipo de doença. Em contrapartida, se você abusa do seu corpo físico, você também está afetando o seu perispírito, já que a ligação é molécula a molécula, né? Então, o que vem da vibração do espírito atinge o corpo físico e o que vem do corpo físico atinge o espírito. Tá? É uma via de duas mãos. O duplo etérico, que é a outra camada, ele é absorvido durante o desencarne. Onde fica a nossa energia vital, cuja função básica é a ligação do perispírito ao corpo físico. Uma vez que o corpo físico ele não se sustenta mais, então, ao desencarne, o duplo etérico desaparece, ele é absorvido, porque a única função dele é a ligação do perispírito ao corpo físico. Qual seria então o papel da aura? Esse desenho ele é melhor, porque vocês veem as diferenças de luzes ali, né?
Então, qual o papel da aura? Também faz parte, né, do corpo, é o corpo espiritual. Ele é um campo resultante de emanações de natureza eletromagnética, a envolver todo o corpo líquido, sólido ou gasoso. A aura humana é um retrato fiel da consciência de seu dono, reflete a realidade evolutiva, o padrão psíquico, situação emocional e o estado físico. É um conjunto das irradiações do corpo físico e perispírito. Se vocês se lembram, durante as visitas no livro, na série André Luiz, né, quando André Luiz fazia trabalhos aqui na Terra, e ele era acompanhado pelos mentores, os mentores que estavam numa condição mais avançada que André Luiz, eles olhavam as pessoas, né, ou encarnado ou desencarnado, e já sabia exatamente o que estava acontecendo com aquela pessoa. Né? Porque simplesmente fica tudo refletido na nossa aura. Tá? Então, ele é um retrato fiel da consciência. Então, a gente não tem como se esconder no mundo espiritual, né? A gente é o que é. Se a gente é uma pessoa de moral muito inferior, vai mostrar, né? O nosso cartão de visita, não vai ter como fugir, né? Aqui no mundo material, encarnados, nós conseguimos enganar, mas lá não. Lá já vai estar registrado no nosso perispírito, na nossa aura. Coisa para se pensar, né? Qual seria então o papel da aura? A aura ela é energia em movimentação que se expande no contorno do corpo, refletindo saúde, sentimentos, virtudes e vícios. Então a aura, gente, ela muda constantemente. Eu me lembro que foi uma pessoa uma vez, eu não consigo lembrar o nome dele agora, e ele foi com uma máquina porque dá para tirar fotografia, né? Mas a aura, ela muda constantemente durante o dia. Uma hora você pode estar bem, de repente você não está bem, ou emocionalmente, ou fisicamente, né? Ou você tem algum tipo de vício, e você vai mudando essa aura constantemente. Então, uma energia que se movimenta e se expande do corpo e vai refletir saúde, sentimentos, virtudes e vícios. O primeiro nível de contato, a sua coloração, depende da elevação ou inferioridade espiritual. Então, esse primeiro nível, quando ele tem contato, a aura, ele vai revelar a sua elevação moral. A compatibilidade energética. A aura é sensível à totalidade do nosso ambiente interno e externo. Então, eventos distantes, globais ou cósmicos podem alterar a aura. Então, é impressionante saber que nós estamos conectados com o universo. Muita coisa acontecendo na parte no cosmos, né? E isso acaba nos afetando. Afeta a nossa aura. Por quê? Porque existe uma compatibilidade de energias, né? Afeta nós humanos como um todo, né? E com relação à mediunidade, tem uma sintonia mediúnica entre os espíritos envolvidos. Então, na mediunidade, na comunicação mediúnica entre os espíritos, né, encarnados e desencarnados, você vai ter lá a sintonia e a aura vai exercer também um papel importante. Como não deveria ser, não deveria deixar de ser, né? Dado a localização da aura que a gente viu, que são os corpos espirituais que estão sobrepostos, né? Nós vamos falar um pouco mais sobre a comunicação mediúnica em instantes. Lembrando a vocês, a qualquer momento, isso é uma transmissão ao vivo, vocês podem fazer comentários ou perguntar se quiser e eu vou tentar responder, tá?
Obrigada, Marcinha. Para conhecer as coisas do mundo visível e descobrir os segredos da natureza material, ortogou Deus ao homem a vista corpórea. Agora, para penetrar o mundo invisível, deu-lhe a mediunidade. Veja que passagem linda no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18. Então, para conhecer as coisas do mundo e descobrir a nossa natureza material, a gente tem o quê? Os olhos materiais. E para penetrar no mundo invisível, nós temos o quê? A mediunidade. Porque todos somos mais ou menos médium, como asseverou o nobre codificador da doutrina espírita, Allan Kardec. Todos somos médiums, em maior ou menor grau. Mas aquele que demonstra de forma mais veemente, mais ostensiva, que geralmente é chamado de médium, né? E a mediunidade dada por Deus, né? Concedida por Deus, é uma condição orgânica com a qual nós nascemos, ela é uma dádiva divina. Por quê? Nos dá a oportunidade de penetrar no mundo invisível, para que nós não sejamos estranhos quando desencarnarmos, né? Porque nós estamos em constante comunicação com os espíritos. E a mediunidade é uma forma que a gente tem dessa comunicação. Aqui a gente vai falar sobre as diversas funções da mediunidade, né? Ela tem uma função religiosa e uma função pedagógica. Também tem uma função, se vocês verem na parte esquerda, na parte direita, ela é mais, as funções aqui são mais a nível físico, na parte esquerda, mais a nível espiritual. Então, ela tem a função religiosa, que é essa comunicação com os espíritos, né? Tem uma função filosófica, nós vamos falar cada uma nos próximos slides. Uma função científica, por quê? Porque nos traz muito conhecimento. E tem o contato, é a comunicação. Também tem a função pedagógica, porque nos educa. A psiquiátrica, porque muitos de pessoas que supostamente estão com doenças mentais, trata-se de desobsessão, que é resolvida através da mediunidade. Terapêutica, através de cirurgias espirituais. E estética, porque muitos médiuns, eles fazem produções artísticas. Então, ela tem muitas funções, né? Eu acho que foi colocado assim no quadro geral, em geral, todas as funções aí da mediunidade. Vamos falar um pouquinho de cada uma delas, né? Aqui está a foto de Chico Xavier, Francisco Cândido Xavier, o médium, e ele estava bem novo aí, né? Então, o médium, ele pode possuir diversas aptidões mediúnicas, e ele é um ícone, né? O Francisco Cândido Xavier, porque ele possuía muitas formas de mediunidade. Ele tinha uma extensa faculdade mediúnica. E sempre há aquela que é dominante, não é mesmo? E no caso do Chico foi a psicografia, né? Foi a mediunidade dominante aí. Então, erro querer forçar o desenvolvimento de uma faculdade que não possui. Isso está nos livros dos médiuns, um verdadeiro compêndio, né, que é o livro dos médiuns, para quem quer se aprofundar em mediunidade, é uma leitura obrigatória, livro dos médiuns de Allan Kardec, capítulo 16. Então, às vezes, o médium, ele quer, porque quer ter um determinado tipo de faculdade mediúnica, mas ele não tem, né? O Chico Xavier, Divaldo Franco, eles são exceções, né? Vamos dizer assim, são verdadeiras pérolas, né? Não é uma coisa muito comum. Então, não adianta a gente querer forçar quem está aí desenvolvendo
a mediunidade querer forçar uma faculdade que não possui. Tá aí uma dica de Allan Kardec. Então, o perispírito guarda alguma relação com a mediunidade? O que vocês acham? Qual é a função do perispírito na comunicação mediúnica? Bem, sim, o espírito comunicante, ele age com o seu perispírito, sobre o perispírito do médium. A gente não esquecendo, né, o perispírito aí, gente, ele é o veículo, né, porque a ligação entre os espíritos, no caso da comunicação mediúnica, entre o espírito encarnado e o espírito desencarnado, ela é feita através do pensamento, que é um dos atributos do espírito. Vamos repetir. Quais são os atributos? Pensamento, inteligência e vontade. Então, através do pensamento, no pensamento, o espírito comunicante age, né, e utiliza o perispírito como veículo sobre o perispírito do médium, e o médium então consegue captar o pensamento do espírito desencarnado. Nós temos aqui no desenho, nós temos o médium à esquerda, o comunicante, que é o espírito, ambos com seus perispíritos. Veja aí que aparentemente parece assim que o perispírito do médium se afastou um pouquinho, há uma expansibilidade, a gente vai falar disso, né? E há uma comunicação através do pensamento, mas se não é o perispírito, como o perispírito aqui é obrigatório, né? O espírito somente se manifesta pelo perispírito, então o perispírito é um veículo, tá? Na comunicação mediúnica. Tá aqui, gente, isso é uma morfologia, né? Como funciona uma comunicação mediúnica, né? Nos aprofundamos um pouco mais. O fenômeno mediúnico acontece em grande parte devido à expansibilidade do perispírito, ele aumenta, fazendo com que ele consiga então servir de veículo nessa comunicação. Tá? Perispírito. Então, como ocorre a comunicação? Esses são os passos, passo a passo, né? Como é que o espírito médium vai receber a comunicação do espírito desencarnado? Espírito comunicante pensa. O pensamento é captado pelo perispírito do médium. O pensamento percorre canais perispirituais até chegar ao cérebro do médium, tá vendo? Ele serviu de veículo. Os canais perispirituais acionam mecanismos orgânicos para completar a comunicação. Gente, claro que tudo isso acontece em frações de segundo, né? Porque falando assim parece que uma coisa, depois vem outra coisa, acontece rapidamente. E quais são as condições necessárias? A gente sabe que deve existir uma atração e correspondência entre esses espíritos, o comunicante e o médium. Deve haver uma harmonização do quê? De vibrações. E o encarnado tem que elevar as suas vibrações. O comunicante diminui as suas vibrações. Então, é exatamente assim que ocorre, então, a comunicação mediúnica. Tá? Tudo isso muito rápido. Se a gente vai descrever passo a passo, é isso aí que acontece. Eu acho que agora vai ficando mais claro, né? Conforme a gente vai estudando mais e mais, falando sobre mediunidade, falando sobre perispírito, a gente vai entendendo um pouco mais, né? Vai ficando um pouco mais claro como que funciona. Existe aí uma assimilação, então, de correntes mentais, porque a gente viu que existe o corpo mental, né? Um dos corpos espirituais. Então, existe uma percepção plena, que seria o quê? A consciência do pensamento captado. Ele é um intérprete, o médium é um intérprete do desencarnado. Ele expressará o pensamento captado de acordo com as suas capacidades
capacidade intelectual e o domínio para filtrar o que for indevido. E ele lembra de todo esse processo. Muitas cenas dos livros de André Luiz, a gente percebe numa reunião mediúnica, André Luiz nos contando que o espírito está raivoso, ele está gritando, ele está esperneando. E, no entanto, o médium não está se jogando no chão, não está esperneando ou gritando. Ele pode até ficar um pouco com a voz exaltada, o médium, mas ele vai transmitir o quê? O pensamento, vai conseguir filtrar o que foi indevido. Isso é um médium que tem um total controle sobre a sua mediunidade, né? E o que mais que a gente podia falar? Ele é um intérprete do desencarnado. Então, nem sempre vai ser palavra por palavra. Ele é um intérprete. É claro que toda comunicação mediúnica tem aí um fator anímico. O que é um fator anímico? É aquilo que vem do médium e que não desqualifica a comunicação, desde que seja um bom médium, né? Ele não vai desqualificar. E nem é uma coisa que seja... A gente vai falar um pouquinho mais sobre anímica, eu estou me adiantando um pouquinho aqui. Vamos mais para frente a gente falar sobre o fenômeno anímico, né? Ali a gente tem uma aula só sobre isso, né? Então, a gente falou aqui de uma comunicação, desculpa, eu voltei aqui o slide, tá? A gente falou quando o médium ele tem consciência daquilo que está sendo captado. Então, médium consciente é uma percepção plena. Quando o médium é inconsciente, ou ele tem uma percepção parcial, semiconsciente, ou não tem percepção. Só tem consciência do que transmite à medida que o pensamento captado chega ao seu cérebro. A filtragem vai exigir um esforço maior para evitar o que for indevido. O médium vai lembrar vagamente ou às vezes não se lembra da mensagem, né? Então, tudo aí vem da percepção parcial ou a não percepção ou a percepção total, né? Da nível da consciência, do pensamento que está sendo transmitido. Quais os tipos de transe que existe? Existe o patológico. Esse é um estado mórbido com perda de noção de tempo e espaço. Por exemplo, a epilepsia, um delírio febril, um coma ou desvios do metabolismo. Pode ser provocado, produto de uma vontade, pode ser uma hipnose químico-anímico, noctípico. Esse noctípico a gente vai falar é sonho, tá? Quer dizer sonhos e desdobramento. E mediúnico. Então, existem vários tipos de transe. O patológico seria o epilético, hipnótico ele é induzido. Veja, algumas comunicações mediúnicas, elas ocorrem quando o médium ele sofre a hipnose. Então, foi uma comunicação mediúnica induzida, né? Pode ser provocado por alguns remédios. Os remédios eles podem não tão somente provocar, né, induzir a uma comunicação mediúnica, como também pode inibir a comunicação mediúnica. Vai depender do que está sendo usado. E o anímico é quando há manifestação do médium. O médium não percebe. Não estamos falando de fraude. É o próprio espírito do médium que está fazendo a transmissão, a comunicação, no caso mediúnica. É chamado anímico porque é um conteúdo do próprio espírito do médium. Não confundir com fraude. O médium, ele muitas vezes não sabe o que está acontecendo. Se não tiver na reunião mediúnica um médium vidente para constatar que não existe espírito se comunicando naquele momento, é muitas vezes difícil perceber. Mas quem tem muita experiência sabe dizer
mais ou menos se aquilo é o conteúdo no médium ou não, né? O que não desqualifica o médium e o que não desqualifica, vamos deixar bem claro, a comunicação mediúnica. O espírito vai ser doutrinado da mesma maneira, como se tivesse um espírito ali, tá? O NOC típico é sonho, desdobramento e sonambulismo. Então, muitas pessoas têm essa mediunidade sonambúlica, né, através de sonho. E o mediúnico, que pode ser psicofônico, psicográfico e todas as outras modalidades, mas aqui a gente só está falando das inteligentes, né? Muito bem. Sobre o transe mediúnico, no caso, por remédios, né? Ele pode ser produzido por drogas conhecidas como psicolíticas, que está aí a fórmula, né? A coisa extraída do cacto, alguns cogumelos, o LSD, né? Que era um... Ai, me fugiu o nome agora em português. E por outras mais comuns, como os anestésicos. Então, certos anestésicos também provocam, né? Esse processo, ele pode se assemelhar ao hipnótico, porém não se apoia na sugestão. Ele é provocado por meios químicos. Então, tanto o hipnótico como o farmacógeno, ele é induzido. Entretanto, no hipnótico, ele é só feito pela sugestão, enquanto que o outro é pelos remédios, né? Reação química. Então, pode ocorrer um afrouxamento dos laços perispiritual, que aí vai, então, propiciar alucinógenos. Obrigada, Elizabeth, isso mesmo. A gente está falando ali da LSD e são os alucinógenos, isso mesmo, obrigada. Então, pode ocorrer um afrouxamento dos laços perispirituais. No transe anímico, nós temos o animismo, que é manifestação do espírito do próprio médium, como eu já expliquei. Existe uma aula, a gente fala muito sobre animismo, né? É diferente de mistificação, não vamos confundir. O médium, em fase de intermitência mediúnica, movido mais pela segurança do que pela vaidade, simula estar mediunizado. Que às vezes o médium, ele não quer, ele é cobrado, né, para fazer a manifestação e ele acha que tem que fazer de todo jeito. Isso não é animismo. Então vamos fazer muito aí a distinção, tá? No animismo há uma comunicação, sim, do próprio espírito do médium. E ele vai ser doutrinado ou dialogado com ele, né, durante a mediúnica. E existe a fraude, que aí a pessoa já com uma intenção de agir com má fé, né, em busca de algum lucro, né, de se beneficiar, ele passa a forjar comunicações, inclusive efeitos, né? Mesmo na época, gente, de Kardec, na época de Allan Kardec, quando teve as mesas girantes, existia muita fraude. Tanto que demorou para Allan Kardec, né, quando o amigo dele, o senhor Fortier, convenceu ele aí numa reunião séria, né, porque ele sabia que existia muita fraude, né? Apenas um parênteses aí. No transe mediúnico existe um certo desligamento do mundo exterior, um abrandamento da atividade consciencial própria. Então, o perispírito do médium, em processo de desprendimento, passa a sofrer um influxo crescente do espírito em vias de se comunicar, com a conexão interperispirítica. Final, instala-se o processo de transe, né? Muitos médiuns, eles se veem fora do corpo, inclusive eles descrevem o que está acontecendo depois, né, quando se faz a reunião final, depois na reunião mediúnica que se faz a avaliação final, cada médium fala como se sentiu e qual foi a avaliação das comunicações realizadas naquela reunião. Muitos descrevem lugares que estiveram,
É muito interessante, né? Quem participa aí de reunião mediúnica é um trabalho sério e lindo, muito bonito mesmo. E quanto mais você participa de reunião mediúnica, você começa ou como médium de suporte, né, de apoio na vibração, ou mesmo como médium para fazer a comunicação, você vai ficando cada vez mais sensível, né? Você vai desenvolvendo cada vez mais a sua faculdade. Nas manifestações de efeitos inteligentes, nós temos o perispírito do médium se expande e o perispírito do espírito comunicante também se expande. Então, isso é uma característica, né, do perispírito, ele consegue se expandir, ele aumenta de tamanho. E aí, vocês estão vendo na figurinha que tem um ponto que eles se tocam, tá? Lembrando que essa comunicação vai ser feita através do pensamento. O espírito desencarnado, ele age, e através do pensamento, através do perispírito como um veículo para que esse pensamento chegue até o médium, como a gente viu em detalhes nos slides anteriores. Essas são as manifestações de efeitos inteligentes, a psicografia, a psicofonia. Então, uma atmosfera fluídico perispiritual comum é formada, como vocês podem ver aí no desenho. O espírito transmite a sua vontade, seu pensamento para o médium. Ficou bem legalzinho esse esquema para vocês poderem entender um pouquinho melhor como que funciona o mecanismo aí da comunicação, né? Lembrando a vocês, qualquer dúvida, é uma transmissão ao vivo, para quem estiver assistindo depois, que estiver gravado, né? Nós respondemos perguntas, comentários, são bem-vindos, fiquem bem à vontade. Nas comunicações de efeitos físicos, então ela é um pouco mais assim complexa, porque vai envolver o quê? O fluido cósmico universal, um elemento do universo, que nós estamos o universo todo mergulhado. Então, olha só a combinação fluídica, a combinação mais ou menos fácil que o espírito faz dos seus fluidos com o fluido animalizado, com a matéria emanada do médium de efeitos físicos. Então, determina a intensidade ou a potência da manifestação física do espírito. Então, se você é uma pessoa que começa a ouvir certos ruídos em casa, como, por exemplo, lembram dos fenômenos das irmãs Fox, que foi o precursor do espiritismo, né? Vocês lembram das manifestações, das batidas que as irmãs Fox ouviam? Por que elas ouviam? Porque elas eram médiums. E através do perispírito dela, o espírito desencarnado conseguia produzir aquela manifestação de efeito físico que eram as batidas na parede. Né? Então, se existe um fenômeno físico, de efeitos físicos numa casa ou qualquer ambiente, é porque existe um médium que está propiciando esse fenômeno através do seu perispírito aí. Tá? Bem. Ele é o princípio de todas as manifestações. Essa frase está no Livro dos Médiuns, no capítulo 6. Então, o perispírito é o princípio de todas as manifestações, ou seja, começa com o perispírito. É um fator de contato e comunicação entre os mundos espiritual e físico, como está definindo aí suas próprias palavras o Zalmont, o Zimmermann, né, do livro que a gente retirou esse estudo também, né? Ele é um fator de contato entre a comunicação entre os mundos espiritual
e físico. Ele é um instrumento tanto do comunicante como do médium, como a gente viu. Porque os perispírito, tanto o perispírito do médium como o perispírito do espírito desencarnado se expandem. E aí tem aquele ponto de contato, né? Acho que ficou bem resumida essa parte aqui, né? Tudo que a gente falou até agora. Gente, foi um estudo rápido, né? A gente dá uma pincelada aí no perispírito e mediunidade. Então, quais são as leituras que a gente recomenda? Antes de tudo, o livro dos médiuns. É um estudo completo e seguro, não é mesmo? A Regina está perguntando, pode falar um pouco sobre quem cria arte? Sim, tem vários médiums que criam, eles pintam quadros ou então música, compõem músicas, e esse processo de comunicação, ele acontece como qualquer outro, como uma psicografia ou como uma psicofonia. O processo é o mesmo, existem médiums que produzem sim, produzem artes, tanto pintura geralmente, né? Tem muitas reuniões mediúnicas. Eu fui recentemente, não, ano passado, eu fui num centro espírita e enquanto nós estávamos tendo a reunião pública, tinha uma médium pintando quadro e no final eles sortearam entre os presentes, né? Quem levaria o quadro mediúnico, né? Então é muito interessante durante a reunião eles estarem produzindo esse tipo de mediunidade. A Marcinha está colocando pictografia, né? Todas essas modalidades e essas explicações vocês podem também ver no livro dos médiuns, porque o livro dos médiuns ele fala sobre todos os tipos de mediunidade. Nós temos uma aula que nós falamos sobre o tipo de mediunidade. Aqui nós nos restringimos a falar do perispírito para dizer como que funciona, né, essa comunicação. Eu não sei se foi suficiente, Regina, para você as perguntas que você fez aqui. Pode falar um pouco sobre quem cria arte. Aí você me fala se você quer saber mais alguma coisa. Aqui nós temos a bibliografia que a gente recomenda, né? Se interessou por esse assunto, quer se aprofundar, nós temos o livro do Zimmermann, chamado Perispírito. Ele é bem grossinho esse livro, parece uma bíblia. Nós temos esse outro livro, Perispírito, do Andrade. E nós temos também o Perispíritos e suas modelações de Luiz Gonzaga Pinheiro.